Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia então, se você tem ou se você vai usar um meio eletrônico aí de ler. Hoje nós vamos fechar talvez a nossa série de mensagens sobre o Espírito Santo. É a terceira mensagem que eu estou pregando, também como fiz com o Cristianismo 101. A ideia é trazer as pessoas a entenderem o básico do cristianismo. Irmãos, eu estou extremamente preocupado com o cristianismo como ele é entendido por aí. Porque as bases que têm movimentado as pessoas, que têm influenciado as pessoas que se dizem cristãs, não tem nada a ver com o Evangelho. É completamente diferente do que Jesus ensinou. Então a gente encontra com pessoas que se dizem cristãs, que frequentam uma igreja, dão dinheiro em uma igreja, estão lá ajudando, servindo, mas você olha para a formatação da vida da pessoa, não reflete o Evangelho. As influências para determinar que passo que eu tomo, que direção que eu vou, quais as decisões da minha vida, não são influenciadas pelo Evangelho. A gente encontra e vê, e nada aqui de apontar para ninguém, mas é a realidade da minha história e da sua história, pessoas que se dizem cristãs, mas que quando você olha para a vida da pessoa, você não vê Jesus. E ser cristão não é outra coisa a não ser representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Então, com relação ao Espírito Santo, eu tenho percebido a mesma coisa. Porque principalmente por causa daquele diálogo já antigo e cansativo de igrejas pentecostais e tradicionais, nomenclaturas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, a não ser com proposições humanas. A palavra de Deus não trata dessas nomenclaturas. Isso foi criado por homens, isso foi formatado para responder a questões e posicionamentos pessoais. O que nós temos é um povo de Jesus na terra. E esse povo de Jesus na terra é um povo que nasceu do Espírito. É um povo que é cheio do Espírito. É um povo que é governado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, consolado pelo Espírito, convertido pelo Espírito Santo de Deus. Mas as discussões não giram em torno disso. As discussões giram em torno de que jeito que eu falo, qual que é a minha postura. As discussões giram em torno de dons, que muito mais do que serem carismáticos, são dons espirituais que têm uma finalidade: edificar o corpo de Cristo. Quem tem dom e não edifica o corpo de Cristo, esse dom não é do Espírito. Dom espiritual não é para show, dom espiritual não é para bater no peito e se achar melhor do que os outros. Dons espirituais não é para que você se sinta numa categoria espiritual mais elevada. Dons espirituais é para nos trazer para perto do próximo e para fazer com que a igreja de Jesus seja edificada. Então hoje, e aliás teve uma coisa que me perturbou muito, porque nos diálogos que eu tive com pessoas nessas últimas 2 semanas, eu fico prestando atenção assim, de como que a percepção do que é ter o Espírito Santo pode ser tão contrária ao que a palavra de Deus diz. Conversando com 2 pessoas diferentes, por coincidência, eu descobri algo que eu fiquei assim, embasbacado. Durante o mês de março, aliás, no dia 8 de março, foi o último culto da New Life aqui, presencial, porque houve uma determinação do governo do nosso estado, assim como do país inteiro, a partir do dia 15, por ali, de que lugares que se reunissem, lugares de pessoas assim, deveriam ser fechados. Não podia acontecer isso. Você se lembra, os restaurantes fecharam, as academias fecharam, as igrejas fecharam as suas portas, os prédios. E eu conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse assim: nós não fechamos a igreja nem um dia. Aí eu achei que a pessoa estava brincando comigo e ia falar como a gente fala: a igreja nunca fechou, que fechou as portas foi esse prédio. A igreja de Jesus Cristo continuou ativa. Mas aí a pessoa me disse assim: não, nós tivemos culto todos os domingos. Eu disse assim: mas como? Estava proibido. Ele falou: não. Olha para vocês verem a percepção. E aí eu fico com um nó na cabeça. A pessoa me disse assim: pastor, isso é porque vocês não creem no poder do Espírito Santo. Então, como vocês não creem no poder do Espírito Santo, vocês fecharam a porta da igreja. Então nós fechamos a porta, mas nós estávamos lá dentro fazendo culto. Aí eu, de cá pensando,
E com duas pessoas eu tive essa conversa. Coincidentemente, eu acho que eu precisava ter essa conversa. O Espírito Santo de Deus proporcionou essas conversas para que, inclusive, o subsídio que eu tenho para compartilhar o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque aí eu fiquei pensando o seguinte: bom, então o Espírito Santo de Deus, ele leva um líder a quebrar as leis estabelecidas por um governo, no pressuposto de que a manifestação espiritual iria preveni-los disso. Então eu fico imaginando eu pregando para você, ensinando o caminho do Evangelho, ensinando a postura cristã, mas dizendo para você que você pode quebrar as leis. E aí você olha para mim e pensa o que de mim? Então eu olhei para aquele líder, eu olhei para aquela mulher, eu olhei para aquele homem que estava conversando comigo, e o que eu senti não foi inspiração. O que eu senti foi uma revolta. E a revolta minha parte do pressuposto de que essas pessoas não estão entendendo o que é ter o Espírito Santo de Deus. Mas ainda dizem que as ações são por causa do mesmo. Então hoje eu queria pensar com vocês sobre uma característica do Espírito Santo. Nós já falamos sobre duas no passado, mais uma hoje, que é a presença. Olha os textos, eu vou ler no Evangelho de João primeiro, nós vamos ler vários textos, mas eu vou ler em João 14, em Romanos 8 e vou ler também em 1 Coríntios 2. Romanos 14, versículo 16, primeiro, diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Acabou. Não aceita ninguém dizer a você que você não tem o Espírito Santo de Deus. Ou você tem Jesus, ou você não tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Jesus em você. Porque Ele prometeu, porque Ele doou, porque Ele nos deu. João 14, 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como é que Ele voltou? Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas louvado seja o nome do Pai, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou e voltou, foi assunto aos céus, mas Ele disse: eu voltarei para vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Quem é que voltou para estar conosco? O Espírito Santo de Deus. Versículo 20 agora. Naquele dia, compreenderão, esse verbo é o mais importante para você entender tudo que eu vou dizer aqui sobre o Espírito Santo. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então você tem que se fazer uma pergunta: que dia é esse que eu vou compreender algumas coisas? Que dia é esse? João 14, 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora vejam comigo Romanos, capítulo 8, versículo 16. Acho que o texto vai estar na tela também. O próprio Espírito, foi o texto nosso da semana passada, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas de que maneira, queridos? Espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, o Espírito Santo vive em nós. Você diz amém? Amém. Ele vive em nós. E ele tem diversas funções na nossa vida. Ele nos empodera para nós fazermos aquilo que é impossível. Ele nos dá os dons espirituais para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja ajustado. Ele nos dá dons espirituais para que a mensagem do Evangelho seja levada. Ele nos dá dons espirituais para enfrentarmos a dificuldade de pregar o Evangelho num mundo que vive em trevas. O Espírito Santo é também, como eu disse a semana passada, aquela voz. Lembra do texto de Isaías?
Ainda que você se desvie para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, andai por ele. Ele não é só uma presença, ele não é só um conselheiro, ele é o orientador. O Espírito Santo é aquele que nos faz andar com Deus, fortalecer a nossa vida nele. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo. Olha o texto de Lucas capítulo 11, versículo 13, interessante, porque os fariseus estão inquirindo Jesus acerca de algumas coisas, e Jesus fala para eles um texto muito conhecido: pedi e vocês vão receber, batam e vão se abrir, vai abrir para vocês, peçam e vocês receberão. E aí Jesus diz assim no versículo 13: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta. Dentro do seu carro, se você... Às vezes é o lugar de sossego, né? Dentro do carro, a casa está cheia, tem menino. Às vezes as escolas ainda não voltaram. Não sei onde. E você fazer uma oração: Deus, manda, envia o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, dá-me do teu Espírito. Dá-me e dá-me boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Enche a minha vida do teu Espírito Santo, porque cada vez mais nós precisamos dessa presença em nós. Porque só essa presença vai fazer algumas coisas. Primeiro lugar, sem a presença do Espírito Santo, nós não entendemos as coisas espirituais. Porque elas não são lógicas. Porque elas não fazem sentido. Eu já contei inúmeras vezes aqui nessa igreja, mas esse negócio me marcou muito. Eu conheci um pastor muito querido, amicíssimo meu e da Ana, ele já faleceu. E ele contou uma história de um rapaz que se converteu com ele numa igreja no Nordeste do Brasil. E esse rapaz ganhava muito dinheiro com trio elétrico. Ele tinha aqueles caminhões grandões de trio elétrico, e ele, acho que tinham 2 caminhões daquele, ele levava para as praias. E você sabe que no Nordeste tem pré-carnaval, tem carnaval, tem pós-carnaval, tem lembrança do carnaval, tem memória do carnaval. É festa que não... E ele arrebentava de ganhar dinheiro. Mas um dia ele está montando o trio elétrico na praia, tinha um grupo cantando. Ele achou a música bonita, começou a ouvir, era uma música diferente. Era um grupo evangélico cantando, um grupo de cristãos cantando. E ele sentou lá no meio-fio, o testemunho dele, e ficou ouvindo o pessoal cantar. E quando um rapaz dava uma palavra entre uma música e outra, Jesus ganhou o coração dele. E ele se converteu. Longa história curta por causa do nosso tempo. O que fazer com o meu caminhão de trio elétrico? Agora que Jesus entrou na minha vida. E não é por dogma de igreja, é por conceito existencial. O que eu faço agora? E aí o que ele fez? Ele transformou o trio elétrico dele, o caminhão dele de trio elétrico, num aparato para pregar o evangelho. Só que dinheiro, lá embaixo. Os amigos dele que o conheciam falaram para ele: rapaz, você é muito besta. Você vai deixar de ganhar rios de dinheiro por causa desse negócio? Aí essa é a frase do cara, falou assim para ele: você já parou para pensar se esse negócio de Deus, de céu, de inferno, não for nada verdade? Você perdeu sua vida, você deixou as coisas, os prazeres que a sua profissão aqui te dava, você deixou de ganhar dinheiro por uma besteira. E ele virou para o cara e disse assim: já pensei isso muitas vezes. Já pensei isso muitas vezes. E você pode ter razão. Agora, sabe quando eu penso isso, qual é o próximo pensamento que vem em mim? O cara falou: não, o quê? Ele falou: e se for verdade? E se for verdade? Quando o Espírito vem sobre nós, queridos, ele nos habilita a viver uma vida diferente, que não tem nada a ver com a religião. Religião segue dogmas, segue preceitos, e por causa da loucura da cabeça de alguns líderes, fazem inclusive o que é contrário ao Evangelho de Jesus, no pressuposto de ser de cristianismo. Mas nós entendemos as coisas espirituais quando o Espírito vem sobre nós, porque destrava alguma coisa na mente. Você vê com esses olhos, mas você enxerga algo mais. Você ouve com esse ouvido, mas parece que tem um outro sentido. Você não julga as coisas só pelo que é aparente, parece não, tem
algo mais que vem sobre você. E é por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz: se vocês não têm o Espírito, capítulo 2, o texto que nós lemos, versículos 14 e 16, vocês não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então é por isso que eu preciso orar: Senhor, envia o teu Espírito sobre mim. Quantas vezes, irmãos, eu já fui, por exemplo, dar uma palavra para alguém, na hora que eu estou indo, o Espírito de Deus diz: não é isso aí que você está pensando, não. Mas como? Não, não é. É o que então? Vai lá que eu vou te mostrar na hora que você for o que é. Quantas vezes, me lembro como se fosse hoje, fui orar por um casal. E quando eu fui orar, eu iria orar numa direção. E eu dentro do carro, falando com eles, parei o carro num lugar, falando com eles pelo telefone. Quando eu ia orar, o Espírito Santo disse: não é essa oração, não. E assim, questão de segundos, eu com o telefone na mão, o casal provavelmente de olhos fechados do outro lado, e eu disse para o Espírito: que oração que é? Então ele falou: abre a boca que eu vou te falar o que falar. E eu orei com aquele casal daquele jeito que era contrário até mesmo à minha própria natureza, ao meu jeito de ser. Uma semana depois eu recebo uma ligação da mulher e ela disse assim: pastor, você não está entendendo o que aconteceu aquele dia da oração. Nós estávamos vivendo uma situação, a oração sua foi exatamente, sem nós te falarmos, aquilo que o Espírito de Deus estava comunicando a mim e ao meu marido. Enfim, teve uma transformação, um milagre aconteceu. Coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Não adianta você dizer para uma pessoa que o Espírito não habita nela, que você quer que ela entenda justiça, amor ao próximo, reverência a Deus, quebrantamento, envolvimento, participação, doação, altruísmo. Ela pode entender isso a níveis filosóficos, sociológicos, mas ela não vai entender ao nível da espiritualidade. Porque para a espiritualidade o Espírito tem que vir destravar uma coisa. Para você entender que quando você ora, não é o poder da sua palavra, não é a persuasão do que você usa, é o Espírito agindo através de você para a honra e para a glória de Deus Pai. Então o Espírito em nós, ele nos dá discernimento, por isso você precisa pedir: Espírito de Deus vem sobre mim. Irmãos, quantas vezes você já foi falar que uma voz falou assim para você: fala, não abre essa bocona sua agora não. Quantas vezes? Segundo, quando o Espírito de Deus, a presença dele, ele nos faz lembrar que Cristo está conosco. Agora veja, cuidado antes de você dizer amém, porque quando eu me converti, eu me lembro de uma canção, né, e eu tenho 55 anos, me converti aos 13, nós estamos falando de 40 e tantos anos atrás, que a gente dizia, cantava assim, ó, a canção: descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, e por aí ia a canção. Todas as pessoas que eu converso dizem assim: Cristo está comigo, Cristo está comigo. Mas será que você entende o que é Cristo está comigo? Porque a presença do Espírito Santo me faz lembrar de uma coisa fundamental. Eu não sei quantos aqui compartilham dessa experiência minha. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu era um menino. E eu confesso a vocês que ficou um buraco muito grande no meu coração. Saudade nunca passa, isso vocês sabem. Às vezes eu acordo e acordo com lágrimas nos olhos, é porque eu sonhei com meu pai e eu choro então dormindo. A saudade não passa, o vazio, as lembranças, isso aí vocês sabem quem já perdeu alguém que ama. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que afetou a minha vida, a perda do meu pai, foi o senso de fragilidade. De ser um menino que percebe que aquela presença masculina, que a presença paterna, que traz estabilidade, que traz segurança, que traz, sabe aquela coisa de você dizer, está sob controle, papai está em casa, por exemplo, ou você vai dormir, você não precisa olhar as portas, as janelas, o pai está em casa. Essa coisa, nas suas mais diferentes variações, faltou. Então eu percebi na minha vida de que a ausência do meu pai gerou uma fragilidade muito grande no meu coração.
Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando a gente diz Cristo está comigo, presta atenção. Qual é a parte de Cristo que é mais importante para a sua vida? Me acompanhe. Se você disser, é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ok, muito importante. Sem ela nós não teríamos sido redimidos, sem ela nós não teríamos sido salvos. Mas o que a morte de Cristo vai resolver? Eu vou entrar numa areia movediça aqui, né? Para quem não é filho de Cristo? Nada, é um fato histórico. Ou para quem não se tornar filho de Cristo. Há uma frase na teologia que diz o seguinte: a morte de Cristo é abrangente ao mundo todo, mas eficaz num número bem restrito. A princípio pode parecer uma frase assim agressiva, mas pense sobre isso. O evangelho está sendo pregado aqui agora para um número de pessoas. Quantas dessas pessoas vão se render a Jesus, de fato? Então a morte é abrangente, a eficácia é estreita. Porque muitos escolhem uma outra porta, um outro caminho. Não a porta estreita, difícil, sinuoso caminho, a porta larga, mais fácil. Então o que é a parte mais importante da vida de Cristo, da relação de Cristo comigo e com você? É a paternidade. E nós somos adotados na família de Deus, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso, pelo Espírito Santo. Nós podemos dizer, Abba, Pai. É o Espírito que nos adotou, a adoção. É o aspecto mais importante da nossa relação com Cristo. Então, Cristo não está comigo porque eu estou na igreja, aqui no prédio. Cristo não está comigo porque eu dou dinheiro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço penitências, porque eu acendo velas, porque eu subo escadas de joelho. Não, Cristo está comigo porque Ele se tornou meu Pai. Eu fui adotado em Cristo. É diferente da pessoa dizer, Cristo está comigo e vive da maneira que Ele quiser. Agora, quando é que você vai compreender isso? Olha o versículo que eu disse que era a chave para vocês entenderem tudo que eu fosse falar. João 14, 20. Naquele dia, vocês compreenderão. Que dia é esse? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos agora. Me dá sua atenção, não precisa abrir aí. O Senhor Jesus reuniu com seus discípulos e disse assim: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo de número 2, estando os irmãos reunidos num só lugar, veio sobre eles um vento impetuoso que encheu toda a casa, e esses irmãos, cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, em línguas que não lhes eram conhecidas. E naquele momento houve um testemunho da fé cristã, porque se levantaram alguns homens e disse o seguinte: olha, esses homens estão bêbados, porque estão falando umas palavras que não fazem sentido. Pedro se levanta, prega o evangelho, e naquele dia há uma conversão maciça. O que aconteceu naquele dia? O Espírito Santo veio sobre as pessoas. Qual é o dia da nossa compreensão? Naquele dia compreenderão. Que dia? O dia que o Espírito vier sobre você. O dia que o Espírito Santo vier sobre você, vai destravar uma chave aí. Você vai entender. Você vai entender o amor de Deus. Você vai entender perdão. Quantas pessoas carregam culpas enormes na sua vida. Porque embora dizendo que Cristo está neles, eles ainda se martirizam com culpas, com erros do passado, achando que de alguma maneira precisam purgar isso, precisam limpar isso, não se entregam a Jesus. Naquele dia que o Espírito vier, você vai compreender que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele dia, quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai entender que você é amada, amado de Deus. Naquele dia, quando o Espírito Santo vier sobre você, você entenderá a palavra de Deus. Ela não lhe será mais estranha. Embora tenha dificuldades nela, ela vai fazer sentido. Naquele dia, quando o Espírito vier, você vai entender que realmente Cristo não é um ícone da história da religião. Cristo é uma pessoa, amém? Que vive em nós. E aí você vai compreender que a sua casa será um ambiente da demonstração de Cristo. E a gente tem
as nossas dificuldades mesmo. Toda casa que é normal tem as suas coisas boas, tem as dificuldades. E tem gente que diz assim para mim, achando que vai parecer mais crente do que os outros para mim, diz assim: pastor, você acredita que lá na nossa casa nunca houve uma discussão? Eu pergunto assim: vocês estão todo mundo vivo? Todo mundo vive em casa? Tranquilo? Vocês têm gosto? Porque não dá discussão nem um dia assim, o povo quer comer pizza. Vamos comer pizza. Aí tem alguém que fala: não gosta de pizza, não. Nem isso, não tem. Nada, não tem uma discussãozinha, um negócio. Alguém gastou a mais que eu tinha que gastar. Você fala assim: está errado, você gastou. Não tem nada disso. Não é isso, irmãos. É que na manifestação da nossa vida, Cristo está presente. Então nós tratamos os problemas a partir de uma outra percepção. Nós tratamos as situações a partir de uma outra percepção. E uma das coisas que Cristo mais faz, quando Ele habita em nós, Ele expurga uma outra pessoa que está dentro de você. Porque tem tanta gente que vive uma duplicidade de vida. E quando eu digo duplicidade, não é essas besteirinhas que você faz uma coisa aqui na igreja e outra coisa ali, você veste um tipo de roupa aqui, veste um tipo de roupa lá. Não, coisa do coração. São pessoas que são duplas, para não dizer triplas, para não dizer que são esquizofrênicas, de múltiplas personalidades, que nem parece que conhecem a Jesus quando vão resolver uma questão, que nem parece que conhecem a Jesus quando eles vão tratar com o marido ou com a mulher. João 14:18, não os deixarei órfãos, voltarei e viverei em vocês. Mas há uma terceira e quarta ainda que eu quero dizer para vocês bem rapidinho sobre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos consola, queridos. O texto disse isso: enviarei o Consolador. Consolar como verbo quer dizer várias coisas: fazer bem, fazer se sentir bem, encorajar, fortalecer, renovar a esperança, trazer conforto. Como é que você consola alguém que perdeu alguém que ama? Dando um abraço, colocando a mão no ombro, trazendo para perto do peito, chorando junto com a pessoa. Como que você consola alguém num momento de profunda dor? Ficando ao lado, dizendo: olha, eu estou aqui, se eu puder, usa as minhas mãos, usa os meus pés, eu estou aqui para você. Isso é consolo. O Espírito Santo, queridos, naquele momento em que a vida parece não fazer sentido, que a terra foge debaixo dos nossos pés, de que o mundo se levanta contra você, de que todos os seus erros, ou o que seja, naquele momento é o Espírito Santo que diz: continua. Amém? É Ele que diz: vai em frente. É Ele que diz: levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos e veja que a situação não é necessariamente a que você vê, existe uma outra por trás desta. Há um exemplo disso no Velho Testamento. O jovem que seguia um dos profetas sai na porta da casa e olha assim nas montanhas e vê o exército da Síria. Volta correndo como qualquer pessoa normal e diz assim: ai, meu senhor, estamos perdidos. Português de hoje: estamos lascados. Deu ruim. Por quê? Está lá o cara lá da Síria com o exército dele inteirinho ali. Ó. E eu vou dizer uma coisa para você: são muitos. E nós somos só eu e você. Realmente, danou-se. Qual que é a oração do profeta? Senhor, peço-te, abra os olhos do jovem para que ele veja. Gente, o menino não era cego, o menino estava vendo. O que ele orou para ele ver? Isso! Quando Cristo está em nós, o consolo, a presença do Espírito Santo, nos faz ver aquilo que os olhos humanos não conseguem. E diz o texto que o menino olhou e viu por trás do exército da Síria. Era verdade, o exército estava lá. Viu as carruagens celestiais com os anjos e com a milícia celestial. Você pode dar um glória a Deus, dizer louvado seja o nome do Senhor? Viu por trás o exército do Senhor. Isso traz consolo. Não estou só, não estou só. O Espírito Santo é esse consolador. Quando a vida parece que vai nos engolir, ele diz: olha um pouquinho mais, você não está enxergando alguma coisa. Mas uma das coisas mais preciosas da presença do Espírito Santo, quarto ensinamento para você nessa manhã, é que nós entendemos que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Não é somente porque o livro de Provérbios diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e há tempo para chover, e há tempo de seca, e há tempo para nascer, e há tempo para morrer, há tempo de plantar, e há tempo de arrancar o que se plantou. Não, o Espírito Santo nos faz entender que há um momento em que ele vem sobre nós para necessidades específicas.
E eu acho que eu não poderia mostrar esse ponto melhor para você, a não ser contando uma história. Corrie ten Boom, uma cristã holandesa, que juntamente com a sua família, os ten Booms, guardaram, esconderam centenas, algumas pessoas dizem que milhares, mas certamente centenas de judeus na época da perseguição nazista. Escondiam na sua casa, faziam networks clandestinos para salvar judeus da perseguição nazista. E depois ela e toda a sua família, sua irmã Betsy, o seu pai, o seu irmão e a sua mãe, todos foram para um campo de concentração, ela foi a única sobrevivente. Mas Corrie ten Boom, dando uma palestra entre tantas para jornalistas que perguntaram sobre os horrores da guerra e sobre a coragem de enfrentar o que ela enfrentou, ela contou uma história do pai dela que eu queria compartilhar com você para você entender que quando o Espírito está em nós, ele nos faz entender que tudo tem o seu tempo. Não adianta você querer beber mais do Espírito do que o que você precisa para esse momento. Eu acho que tem gente que imagina que o Espírito Santo é uma reserva, tipo aqueles pentes extra de metralhadoras que eles carregam para poder... Não, veja, ela disse assim: pai, eu tenho muito medo de que um dia eu precise morrer por Cristo e me falte a coragem de ser uma mártir por Jesus. Aí o pai dela disse assim: filha, quando você vai de Estocolmo para uma cidade que ele disse lá o nome no livro, eu não me lembro agora muito certo, quando você vai de Estocolmo para essa cidade, quando é que eu te dou o dinheiro para você comprar o ticket? Um mês antes da viagem? Ela disse: não, porque eu não sei se vocês se lembram, antigamente na Europa e em alguns lugares ainda preservam isso, você paga o ticket para o condutor. Então você entra no trem sem bilhetes, está lá sentado, vem não o condutor, perdão, a pessoa que trabalha lá e pergunta se você comprou o bilhete antecipado. Se você disser: não, não comprei, estou indo para tal lugar, ele vai te falar: o preço é tal, você paga ali dentro. Senão ele te joga pela janela, enfim, acaba com isso, né? Aí ela disse: não. Ele falou: quando é que eu te dou o dinheiro? Ela falou assim: no momento em que eu vou entrar no trem, o senhor me dá o dinheiro do bilhete. Ele foi e falou: pois é, pois assim é o Espírito Santo, filha. Você hoje não precisa morrer por Jesus. Mas fique tranquila, se chegar o dia em que você precisar morrer por Jesus, saiba que naquele momento o Espírito Santo vai te empoderar para aquilo. Louvado seja o nome dele, queridos. E ela diz na palestra que exatamente naquele momento que ela estava no campo de concentração, cuidando de mulheres, ela lembrou do pai dela. E ela disse que não sabia de onde, mas todas as manhãs uma força era renovada no seu coração para servir a Jesus até morrer se for preciso. Ela viu a mãe morrer, ela viu sua irmã Betsy que morreu no colo dela, ela foi a única sobrevivente. O Espírito Santo diz a mim e a você: tenho tempo, fique tranquilo. Não se apavore imaginando o seguinte: se acontecer, como é que eu vou reagir? Ele habita em você, no momento certo ele vai te dar a força que você precisa. No momento certo ele vai vir sobre você da maneira que você precisa. Alguns de nós precisam hoje, amém? Alguns de vocês estão em casa, precisam hoje. Fala: pastor, então esse tempo meu é hoje, porque a coisa, o tempo fechou aqui, é hoje que eu preciso. Pois hoje ele te dará. Hoje ele me dará, se for o meu momento. Mas se hoje for o seu e não for o meu, quando chegar o meu, ele me dará. E se não for o seu, quando chegar o seu, ele te dará naquele dia. O ponto é, queridos, ora e fala: pai, envia o teu Espírito sobre mim. Envia o teu Espírito sobre mim. E tem mais uma coisa do Espírito Santo que eu preciso compartilhar com você, embora meu tempo ali esgotou. O Espírito Santo te trata individualmente. Uma das coisas mais horríveis que eu acho no cristianismo é quando uma pessoa tenta imprimir sobre o outro aquilo que é a sua... Deus não é de massa, Deus é um Deus de muitos. Mas você sabe o que é a coisa mais linda sobre Deus? É que eu posso dizer: meu Deus, meu. Aí você diz: mas é meu também. Não, mas ele é seu também. Então como é que você diz que ele é seu? Porque meu é um pronome de possessão. Se esse iPad é meu, ele não pode ser seu. Para ele ser seu, ele tem que ser nosso. Não, é meu. Mas você também pode dizer meu de Deus. Porque ele é o Deus de cada um de nós, significando que a minha privacidade, que a minha particularidade, ele trata como tal.
Ele trata como tal. As minhas fragilidades não são as suas. E a minha força não é a sua. Então Ele não vem fazer você ser forte como eu, porque você não sou eu. E eu não venho ser forte como você, porque eu não sou você. Então hoje, quando você orar, Espírito Santo vem sobre mim, entenda o seguinte. Sabe o que Ele vai fazer nessa sua fragilidade? Ele vai tratar com ela como seu pai. E sabe o que Ele vai fazer nessa sua força? Ele vai tratar com você como seu pai. E isso para mim, queridos, é a coisa mais encorajadora sobre o Espírito Santo. Porque quando eu olho e vejo gente que bate no peito e diz assim, eu passo por cima desse problema, tranquilo, e para mim ele é tão difícil, eu sei dizer para mim mesmo, para ele é assim, para mim é um pouco mais difícil, mas o mesmo Espírito que o habilita a fazer dessa forma tão rápida, para mim ele vai me habilitar da minha. Eu queria encorajar você que está sofrendo nessa manhã, eu queria estimular você que está lutando, eu queria, levanta as mãos e diz, Pai, vem sobre mim o teu Espírito. É só isso que nós precisamos, querido. Ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você fecha os seus olhos comigo, vamos orar? Pai querido, Senhor da igreja, Pai, o teu Espírito é o que nós mais queremos. Nós queremos uma vida cheia do teu Espírito. Nós queremos ser cheios do teu Espírito. Mas tão cheios a ponto de que a percepção da vida mude. A caminhada seja transformada. Não é que nós vamos sair vencendo tudo, mas nós teremos vitória no final, Senhor. E que em cada queda, esse mesmo Espírito vai me tomar pela mão e dizer, Manuel, está na hora de ficar de pé. Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos e vai dizer, vamos um pouquinho mais. Ele vai trazer o sorriso, ele vai encher o coração de esperança. Pai, a nossa oração aqui coletivamente, eu oro pela nossa comunidade como oro por mim mesmo nesse momento, é Senhor, envia do teu Espírito sobre nós. Mas derrama sobre nós, de forma abundante, de forma transbordante, ó Deus. E que cada dia mais, por causa desse Espírito, tenhamos consciência, amor, caminhada sincera com o Senhor e com os outros, transformação na maneira de lidarmos com as nossas famílias, com as pessoas ao nosso redor. Por causa do teu Espírito, vem, ó Deus, e cura as nossas emoções. Deus, coloque em ordem esse caos interior que assola a vida de tantos, com a presença do teu Espírito. Mas acima de tudo, com a presença do teu Espírito, ó Deus. Faça alguns aqui entenderem que hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da mudança. Para tudo tem um tempo, hoje é o seu tempo. Tempo de dizer, Jesus vem sobre a minha vida, eu quero ser teu, entrega a minha vida ao Senhor. Para quem está em casa, vem sobre alguns para dizer que hoje é o dia de deixar de ser religioso, deixar de frequentar igreja, deixar de fazer as coisas que a religião dita e começar uma caminhada com Jesus Cristo, que vai ser então a verdadeira religião. Deus querido, vem com teu Espírito sobre nós. Você diz amém, querido? Vem com teu Espírito, abre as suas mãos, num símbolo num gesto de fé, e diz para Deus, Senhor, assim como as minhas mãos estão abertas para receber algo, derrama, me dá de presente o derramar do teu Espírito sobre a minha vida, Senhor. E usa-me da maneira que o Senhor quiser. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre a nossa congregação, sobre os irmãos que estão em casa, pessoas em diferentes países. Eu oro por eles agora, peço a tua graça, a tua presença, porque o teu Espírito está lá também. Porque ele não está aqui por causa do prédio, ele está aqui por causa de pessoas. E ele está lá também. E na autoridade que me foi investida pelo Evangelho de Jesus, eu abençoo os teus filhos, ó Deus. Irmãos aqui na New Life, irmãos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que o Senhor te abençoe e te guarde, com essa doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Que o Senhor te encha do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que você seja direcionado por Ele, consolado por Ele, que a presença dEle em você te habilite.
E, ó Deus, o teu nome seja glorificado. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja, irmãos queridos, sobre a nossa vida, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.